A Bíblia no livro de João, apóstolo João, Evangelho segundo o discípulo amado, capítulo de número 1, verso de número 12. Quanto isso, quando você abre, a gente vai dar uma recapitulação, fazer uma breve introdução acerca do tema do mês. Nós trabalhamos esse mês de maio todo uma sequência de mensagens, uma série de palavras baseadas nesse tema: o fogo nunca dorme. Por quê? Está ali na tela, fogo nunca dorme. Porque exatamente hoje, o quinto domingo no mês, o último domingo do mês, é considerado no calendário 50 dias após a Páscoa e é o dia da festa de Pentecostes. Então hoje nós estamos tendo o nosso Pentecostes. E trabalhamos o mês de maio inteiro sobre o tema do fogo, porque o Pentecostes fala do avivamento. Uma das coisas que a gente automaticamente conecta quando pensa em fogo, quando pensa em avivamento, é Pentecostes, é automático. Porque foi a partir de Atos 2, o evento do Pentecostes, e a gente vai ver isso também aqui hoje, que os discípulos estavam prontos para cumprir a missão, cumprir o grande mandato cultural que Jesus colocou sobre eles, que está em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é interessante ver, muito obrigado, que a partir do Atos 2, a partir do momento do Pentecostes, é a hora que os discípulos começam a realizar milagres da mesma forma que Jesus fazia. E essa é a nossa origem como igreja. Esse é o nosso start como igreja. Esse é o nosso princípio. Nós, discípulos diretos dos discípulos, 2000 anos para trás, seguimos com este mandato cultural, com esse grande mandamento. E precisamos entender que é a partir do dunamis de Deus, que veio no dia de Pentecostes, que nós possamos fazer as obras que o Senhor, Deus, Jesus, fez na terra. Todos entenderam? Diga amém. Então, essa introdução já é uma introdução da mensagem de hoje, mas eu quero relembrar temas falados durante os outros 4 domingos. Nós começamos falando sobre o fogo. O fogo nunca dorme. E usamos o texto de Apocalipse, em que fala que Jesus, pela visão também do apóstolo João, ele tem os olhos com chama de fogo. Esses olhos com chama de fogo, porque o fogo tem uma função específica. Ele tem a função de purificar aquilo que é impuro. Os que são casados têm uma aliança como a minha dourada, na mão esquerda. E você sabe que o ouro é um dos materiais mais puros. E para o ouro ficar um material puro, ele precisa estar mais próximo do fogo. Quanto mais perto desse fogo, mais puro ele vai ficando. E quanto mais puro ele vai ficando, mais valioso ele é. E uma vez perguntaram para um ourives. O ourives é a pessoa que trabalha com ouro. E perguntaram para ele assim: como que você sabe o momento certo de que o ouro que você está trabalhando está puro? E ele deu uma resposta muito simples. Ele fala assim: eu sei quando o ouro está puro, porque eu começo a ver o meu reflexo no ouro. Então o nosso Senhor Jesus, Ele tem os olhos como chama de fogo para nos purificar, a tal ponto em que quanto mais próximo dos seus olhos, quanto mais intimidade com Ele, quanto mais perto disso, Ele nos purifica, a ponto de ver o seu reflexo em nós. E isso não está, isso está onde, pastor? Onde é que está isso? Isso parece uma heresia. Não, isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, assim, olhando com uma face descoberta, como um espelho. Vemos agora do Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, é como se estivéssemos olhando para o espelho, porque Ele nos purifica e nos coloca em condição de carregarmos a sua glória. Quantos dizem amém sobre isso? No segundo domingo, o pastor Dalete trouxe uma mensagem poderosa sobre o holocausto. Ela fala que nós temos que ser um templo, um local de sacrifício, de holocausto, onde nós colocamos nossos corações, nossas vidas, o que temos, o que somos, em oferta a este fogo, que consome aquilo, ou de novo, consome, que purifica aquilo que é impuro, aquilo que era antes impuro, agora está purificado pelo fogo do Senhor. No terceiro domingo falamos de manter esta chama acesa. A função de um sacerdote é que ele deveria não acender o fogo do altar, ele deveria manter o fogo aceso. Porque quem acende o fogo no altar é o Senhor.
Nós vimos em Levíticos que a partir do primeiro momento, o primeiro serviço dos levitas, eles não acenderam fogo. Eles simplesmente prepararam tudo. E o fogo veio do céu como um fogo puro, não criado por mãos humanas. E queimou aquele holocausto. E depois disso, os sacerdotes tinham uma única função: manter aquela chama acesa. Como que eu mantenho uma chama acesa? Como que eu tenho? Se você tem uma lareira em casa, você sabe como mantê-la, né? Se eu quero deixar o ambiente quentinho com uma lareira, eu preciso manter bastante lenha. Ter bastante combustível para queimar. Quantos ainda têm lenha para queimar? Quantos ainda têm coisas para queimar que precisam ser consumidas para que o fogo se mantenha aceso? Eu tenho fome de Deus. Eu busco sempre ter lenha, sempre no altar do meu coração, queimando aquilo que é impuro, consumindo aquilo que é impuro e mantendo esse fogo sempre aceso. Na semana passada falamos sobre o verdadeiro avivamento. Porque a gente pensa Pentecostes, avivamento, e eu dei bastante esse exemplo, eu vou dizer de novo. Avivamento não é vir no culto, receber o xaramanaia e acabou. Porque tem algo além disso. Avivamento não é só receber um tremelique, passar por um corredor de fogo. Não tem nada a ver com isso. O avivamento verdadeiro é a salvação, é a realização de milagres como Jesus fez. E hoje, vamos continuar nessa mesma pegada do último domingo, sobre esse verdadeiro avivamento, com o tema: envia avivamento, comece em mim. Envia avivamento, comece em mim. Então, abra sua Bíblia em João. Já abriu a Bíblia em João, que eu já dei toda essa introdução, vocês já estão segurando João aí aberto, né? Capítulo de número 1, verso de número 12. Diz assim, acompanha na tela comigo: mas, vírgula, a todos que creram nele e o aceitaram. Quantos aqui creram nele e aceitaram a Jesus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ótimo. A todos, não a alguns, não a outros, não só metade das pessoas, não. A todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então agora põe a mão no teu coração e fala assim: eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Primeira coisa, o avivamento não vem em pessoas órfãs. Primeira coisa, o avivamento não é para pessoas órfãs. Você, como foi falado semana passada, eu vou dizer isso de novo. Você precisa estar muito bem centrado em sua identidade com Deus de Pai, seu Pai, Deus, e você, filho dele. Lá na epístola de João, lá na carta de João, capítulo de número 3, a primeira epístola, no capítulo 3, fala assim: existem 3 níveis de ser filho de Deus. Como assim, pastor Tiago? Como são 3 níveis? Bom, primeiro nível é o nível mais simples, em que todos são chamados filhos de Deus. Deus tem muitos filhos, sim. Mas esse primeiro nível é um nível que não afeta em nada a vida cristã, porque todos são chamados de filhos de Deus. Tem até um ditado por aí fora, né? As pessoas falam assim: ah, não, eu mereço, eu sou filho de Deus. Mas daí tem outras questões além disso. Mas todos são chamados filhos de Deus. Porém, alguns são de fato filhos. Esses que são de fato filhos, é aqui, verso 12, já aceitaram e creram que Jesus é o Senhor e Salvador. Esses já são de fato os filhos. Mas existe um nível acima desses 2, que é o ser de fato filho. Que é manifestar a filiação de Deus Pai na terra. E isso se faz como Jesus fez. Ele disse assim: se de fato expulso demônios pelo nome de Deus, então o reino é chegado. Ele demonstrou que ele era sim, de fato, filho de Deus, pelos seus sinais. E nós então entendemos que aqui, de fato, temos o direito de sermos filhos. Mas não podemos parar no direito de sermos filhos. É necessário manifestar esta filiação na terra, como Jesus. Verso seguinte, o 13,
fala justamente disso. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. É importante entender que esse versículo 13 fala o seguinte, que a natureza humana, o nascer de novo na parte natural, vem dessa parte natural. E isso é dizer assim, eu sou filho da minha mãe, você é filho do seu pai, da sua mãe, isso é natural. Porém, para ser de fato filho de Deus, é preciso nascer no sobrenatural. Porque Deus é sobrenatural. E esse nascer no sobrenatural é quando a gente aceita Jesus como Salvador e Senhor. Esse é o novo nascimento que a Bíblia fala. Se você for ler João 3, é onde Jesus está explicando para Nicodemos o que significa esse nascer de novo, esse nascer sobrenatural. E aquele que nasce de forma sobrenatural, caminha de forma sobrenatural. E isso tem a ver com avivamento. Não é normal para um cristão um estilo de vida natural. Porque nós somos nascidos de novo de forma sobrenatural. Como? No batismo. O batismo tem essa função de sepultar o velho homem, o homem natural. E fazer ressurgir um novo homem, o homem sobrenatural. Entende que ali, nesse ato do batismo, alguma coisa começa a acontecer em nós, para que deixamos de andar somente pela forma natural e passamos a ver as coisas como o Senhor Jesus vê, passamos a fazer as coisas como o Senhor Jesus fez, Ele como nosso modelo. Está gravado em nosso DNA espiritual que, ao nome de Jesus, tudo o que é impossível se torna possível. Lucas 1:37. Em Lucas 1:37, a gente vê esse versículo. Não precisa pôr, é bem curtinho. É simples. Lucas 1:37, o anjo está falando, porque nada é impossível para Deus. Jesus é o nosso modelo. Aqueles que aceitam o seu convite para fazer o céu invadir a terra, o sobrenatural invadir o natural, através do poder do seu nome. Como isso, pastor? Em Mateus 6:10, e você que está anotando, anote as referências, depois você vai estudar isso. Em Mateus 6:10, no Sermão do Monte, um dos trechos em que Jesus ensina a orar, ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que a realidade do céu se torne a mesma realidade na terra. Que a cultura do céu, que as coisas como acontecem no céu, rompam o natural e venham a afetar a terra. E ele, como nosso modelo, ele vê a terra na condição de homem. Jesus estava aqui na terra, na sua condição de homem. Aonde isso aconteceu, pastor Tiago? Isso aconteceu no seu batismo. Como eu falei, o batismo é sepultar um velho homem, trazendo de novo um homem novo à vida. Mas Jesus, ele tinha uma peculiaridade diferente de nós, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Porém, Jesus, por ser 100% Deus, ele não poderia morrer na cruz e nos salvar sendo Deus. Porque o pecado entrou na terra a partir de um homem. Então, no batismo, no Jordão, ele toma a posição de Deus e diz assim, eu vou sepultar essa natureza divina. Para que eu seja 100% homem aqui, e para que eu consiga, sendo 100% homem, mostrar duas coisas. Primeira, que é possível viver num padrão de vida sobrenatural sendo 100% homem. E segundo, redimir a humanidade, porque o pecado entrou pelo homem, e pelo sangue de um homem, ele tem que ser redimido. E ali, um outro texto que fala sobre isso, é quando Paulo, em Filipenses 2, versículo 7, ele fala que, embora Jesus, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus como se fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, se esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo ou a posição de servo, e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana.
E ele não só deixou isso acessível, dizendo, olha, eu vim em forma humana, eu vim como humano, eu sou um de vocês. Mas ele disse assim para nós, em João 14, 12. Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores, pois eu vou para o Pai. Mas então, a partir dessa base, desses versículos, começamos a entender que Jesus deixou para nós um ensinamento muito prático, que era, eu vim como homem, realizei milagres, e deixo agora essa tarefa para vocês, meus discípulos. E aí, a partir desse momento, vem as perguntas. Já entendi que devo ter um estilo de vida sobrenatural. Devo pensar em trabalhar a minha vida em ser como Jesus foi, realizando sinais, prodígios, maravilhas. Mas como é que eu faço? Mas e se? Se eu orar por um enfermo e ele não for curado? E se eu for tentar expulsar um demônio e ele não sair? E se eu mandar o vento parar e não acontecer? Nós não teríamos esse mandamento de Jesus se não pudéssemos cumpri-lo. Ele não nos daria essa orientação de João 14, 12, que ainda obras maiores faremos, se não fosse possível para nós. Entendemos então que agora, a partir, a gente vai ver um relato dos discípulos. Lucas, capítulo 10, verso 1, é um relato de quando Jesus, ainda sem a presença do Espírito Santo, Jesus ainda na terra, envia os 70 discípulos, de 2 em 2, para várias cidades, onde no futuro ele ia visitar. Eu já dei o spoiler do versículo 1 aqui. Né? Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante de 2 em 2 às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Verso 2. E essas foram as suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembre-se que eu os envio como cordeiro no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras. Não se detenham para cumprimentar ninguém no caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja sobre essa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará para vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. E quando entrarem numa cidade e elas receberem bem, comam o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino dos céus chegou a vocês. Agora o reino dos céus chegou até vocês. É interessante observar que no começo desse capítulo, no começo de Lucas, tem a primeira pregação de João Batista. E ele diz assim: o reino dos céus está chegando. Ele diz: preparem-se, se arrependam, porque o reino dos céus está chegando, está próximo. Porém, quando Jesus começa seu ministério na terra, ele começa de uma forma muito parecida. Ele diz: arrependam-se, preparem-se, porque o reino dos céus chegou. Porque ele, como o rei da glória, ele trouxe o reino dos céus para a terra. E é interessante observar que quando Jesus diz, o reino dos céus chegou, ele orienta os seus discípulos como emissários que vão adiante dele dizer a mesma coisa: o reino dos céus chegou. Ele hoje nos envia para adiante da presença, adiante da sua palavra, para dizer aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você faz sua academia, aonde você faz as suas atividades corriqueiras, seja em qualquer lugar, talvez até no Uber. Ele está te enviando na frente dizendo assim: o reino dos céus chegou aqui.
O reino dos céus chegou aqui. E isso não é uma coisa exclusivamente da igreja. Não é só a igreja que representa o reino. Você é um embaixador do reino. Você é quem representa a igreja. Não é uma organização que representa, é uma pessoa. Você é essa pessoa. Deus te colocou onde você está, porque você é um embaixador do reino onde você está. E Ele está dizendo para você dizer lá assim, o reino do céu chegou aqui, porque o embaixador está aqui. O reino dos céus está aqui, porque os embaixadores chegaram. E daqui, deste ambiente chamado igreja, saem os embaixadores, são enviados nessa tarefa de trazer o reino dos céus. É interessante observar que se a gente for ler todo o Antigo Testamento, vários milagres foram acontecendo. Vamos citar alguns. Eu conheço uma história de um machado flutuar na água. Eu conheço uma história de um homem que correu diante de uma carruagem. Eu conheço uma história de que o mar foi aberto no meio e o povo passou em seco. Eu conheço uma história de que o rio se enrolou 30 quilômetros antes para o povo passar em seco. Eu conheço uma história em que as águas amargas viraram águas puras. E esses milagres são milagres do Antigo Testamento. Eu conheço uma história de que o sol literalmente parou e não virou ao dia, até que o povo conseguisse a sua vitória. Mas esses milagres o povo viu, este povo onde Jesus estava, viu, alguns contavam, né, porque 400 anos depois do último milagre, não viram mais nada quando Jesus chegou. Porém, tinha um só milagre de todo o ministério de Jesus, e só começou a partir de Jesus, que foi a libertação dos oprimidos. Porque quando um reino chega, o outro tem que sair. Porque quando um reino toma posse daquele lugar, o outro tem que sair. Então, Jesus realizou outros milagres. Transformou a água em vinho. Fez o mar, tempestade parar. Andou sobre as águas. Multiplicou pães e peixes. Mas tem um único milagre que começou a partir de Jesus, que foi a libertação dos oprimidos. Lucas 4,18 fala assim, o Espírito do Senhor, é uma profecia sobre Jesus. O Espírito do Senhor, Isaías 66, está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, curar os enfermos, libertar os cativos. Essa é uma profecia sobre Jesus, lá de Isaías. Em que declara que a partir da chegada de Jesus, um dos milagres que até então não tinha se manifestado era a libertação dos oprimidos. E aí a gente continua dizendo, verso 10. Se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam, limpamos de nossos pés até o pó dessa cidade, em sinal de reprovação. E saibam disso, 2 pontos, o reino de Deus chegou. E eles garantem que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor do que aquela cidade. E daí, por fim, depois dessas orientações de Jesus, os discípulos vão. E cinco versículos depois, no 17, eles voltam, contando o que aconteceu. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com tristeza, com desprezo, com consternação. Relataram com alegria. Qual foi o relato? Senhor, até os demônios obedecem pela sua autoridade. Você não precisa ter medo dos demônios, porque eles obedecem à autoridade do nome de Jesus. Você não precisa ter medo de falar de Jesus na rua, porque todo joelho se dobra diante do nome dele. Porque ele diz, o reino chegou, o outro reino tem que ir embora. O outro reino perdeu território, perdeu espaço. Fé
não é a ausência de experiências. Fé é a expectativa pelas experiências. Em Mateus 10:8, a gente tem outro relato desse mesmo sentido, dessa mesma história, onde a visão do outro discípulo de Mateus, desse envio dos 72, em que tem uma frase muito específica ali sobre o que Jesus orienta. Mateus 10:8 diz assim: curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. A principal ordenança de anunciar a chegada do reino dos céus é através de curas, sinais e a libertação dos oprimidos. E isso representa a essência do ministério de Jesus. Agora veja, na condição de Jesus na terra, os textos que vimos diz: o reino dos céus chegou. Porém, agora abre Atos 1, pode abrir Atos 1. Agora a gente tem uma condição diferente. Isso tudo é antes da morte de Jesus. Isso tudo é com a autoridade de Jesus na terra. Mas em Atos 1, já é pós-morte de Jesus. Em Atos 1, já estamos 40 dias depois da morte de Jesus, que foi no dia de Páscoa. E nesses momentos, Jesus está dando as últimas instruções aos discípulos antes de subir ao céu. Verso 5 fala assim: João batizou com água. Mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados no Espírito Santo. Verso 6. Então os que estavam com Jesus perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Olha só, que visão dos nossos discípulos. Jesus ensinando a eles sobre o reino. Jesus demonstrando para eles algo que seria até além da questão de Israel. E eles estão pensando num reino físico. Em algum momento da minha Bíblia, lá por volta do livro de João, tem um texto que fala assim, Jesus dizendo: o meu reino não é desse mundo. E aqui Jesus está ensinando os discípulos que eles precisam estar atentos para que o estabelecimento desse reino seja algo além das fronteiras de Israel. E aí ele vai falar justamente do verso 8, mas vamos ler o 7 antes. Ele fala assim: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Sobre Israel, não cabe a vocês saber. E aí ele fala o verso 8: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Aqui Jesus responde a pergunta dos discípulos com uma orientação bem simples: eu estou chamando vocês como testemunhas. Uma testemunha não é alguém que simplesmente fala qualquer coisa. Ele tem respaldo porque ele viu, ouviu, ou ele fez. Olha o poder disso. Uma testemunha não é alguém que simplesmente apareceu num tribunal e disse: fulano matou ciclano. Não, ele diz isso porque como testemunha, ele é uma prova viva de que aquilo é verdade. E ele nos chamou para sermos essas provas vivas de que este evangelho do reino é verdadeiro. Mas, então precisamos saber agora como fazer para ser esta testemunha. Para andar nesse estilo de vida sobrenatural como Jesus andava. E isso passa por 4 fases. Diga comigo, 4 fases. 4 fases. Você que está anotando, fase número 1, metanoia, mudança de pensamento. É necessário mudar a forma de pensar. Não pensar mais simplesmente como pensamos da forma humana. É preciso mudar os nossos pensamentos para como Deus
pensa. Semana passada eu falei sobre isso. Quando Moisés levava o povo de Israel do Egito para a terra prometida. E Moisés estava levando aquele povo e ele queria simplesmente ter uma noção de como Deus pensava. Como é que foi a oração de Moisés? Senhor, mostra-me os teus caminhos. Como foi a oração então de Moisés? Senhor, mostra-me os teus caminhos. E a mudança de pensamento é algo que precisa ser feito continuamente em nossas vidas. Não se assustem com o vento, não se assustem com a chuva. Não se distraiam com o vento, não se distraiam com a chuva. Essa chuva não é à toa. Quem tem discernimento no Espírito sabe que essa chuva não é à toa. Jesus estava dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, Romanos 12:2, que a nossa mente precisa ser constantemente renovada, deixar de pensar como o homem pensa e pensar na maneira que Deus pensa. Romanos 12:2 fala: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, para essa frase é a fim. Um outro versículo diz para, uma tradução diz para, a fim. Essa é uma preposição que diz o motivo de pensar diferente é, ou o resultado de pensar diferente é: experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Todo cristão que é nascido de novo, que tem esse DNA sobrenatural bem afirmado em sua filiação como filho de Deus, ele não tem mais uma mente natural, ele agora tem a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16 fala: pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-los? Ninguém conhece a mente do Senhor. Esse versículo fala assim: os pensamentos do Senhor são inescrutáveis. Essa palavra é bem difícil, né? Bonita. Inescrutáveis. São desconhecidos. Os pensamentos do Senhor são desconhecidos, mas Ele permite que nós, a partir da mente de Cristo, consigamos ver relances, partes desses seus pensamentos. E é isso que precisamos constantemente renovar a nossa mente, para que de forma natural ela vá sendo deixada de lado, a razão humana seja deixada de lado, e a mente de Cristo, a mente sobrenatural, tome conta da nossa mente. Porque quando nós estamos pensando de forma racional, de forma natural, as perguntas clássicas são: e se? Mas como é que eu faço isso? Isso não faz sentido? E de fato, pela mente humana, não faz sentido. Mas esse texto de 2 Coríntios diz assim, 1 Coríntios fala assim, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias. Deixe as coisas não fazerem sentido na sua cabeça, porque aí é que a razão perde espaço e a mente de Cristo toma espaço. Então, depois de experimentarmos uma mudança de pensamento, começamos a agir de forma diferente. Experimentamos uma mudança de ações, porque, como tem um filósofo que diz assim, né? Penso, logo existo. Então, aquilo que você pensa é aquilo que você é. Só que isso não é uma filosofia, está na Bíblia. Assim como determina o teu coração, diz lá em Provérbios, assim você é. E o coração é a mente, é a central dos nossos pensamentos, desejos, vontades. Logo, se você começa a pensar como Jesus pensa, a mudar sua mente para como Jesus pensa, é natural nesse caso, é normal nesse caso, depois de uma mudança de mente,
mudar as suas ações. E aí entra Paulo de novo, explicando aos Gálatas, capítulo de número 2, verso 20. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. De modo que agora, crucificado em Cristo, como diz o versículo, não é mais o meu modo de agir. É Deus agindo através de mim. Não é mais eu pensar como eu pensava. É eu pensar como o Senhor pensa. E é eu agir como o Senhor age. Como Ele quer que eu haja. E mais importante do que isso ainda, é agir de forma como Ele fez, porque temos um modelo, Jesus. E continua o versículo. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, depois de simplesmente mudar a mentalidade, pensar como Deus pensa, e consequentemente agir como esses pensamentos novos determinam, vem a terceira fase. Está anotando? A ativação sobrenatural para realizar a missão. E aqui é muito simples. É o dunamis de Deus. Os discípulos não fizeram milagres, expulsaram demônios em Lucas 10, em Mateus 10. Mas Jesus estava na terra. Depois que Jesus subiu, Ele disse: eu vou para o Pai, mas deixarei a vocês o Espírito Santo, o Consolador. E é a partir do Espírito Santo, a partir deste Consolador, em que os discípulos receberam um batismo com o Espírito Santo em Atos 2. E é desse batismo de Atos 2, no Pentecostes, que é depois disso, que um dos discípulos, chamado Pedro, se levanta e prega e tem uma conversão de 3.000 almas. E depois eles vão ao templo no outro dia, encontram ali um aleijado, um coxo. E eles oram, depois de receberem este dunamis, essa unção do Espírito, essa ativação sobrenatural, eles oram sobre aquele homem. E ele entra no templo com os 2 discípulos andando. E ali eles têm outra pregação, outra mensagem, e uma grande colheita de almas acontece de novo. Então os discípulos passaram por essas fases. Quando eles começaram a andar com Jesus, eles começaram a ter sua mente renovada. Quando eles começaram a andar com Jesus, eles começaram a pensar como Jesus pensava. Eles começaram a entender como Jesus entendia as coisas. Algumas vezes não, mas algumas vezes sim. E na consequência disso, eles mudaram suas ações. Quando Pedro traiu Jesus, foi-lhe dito assim: você é um deles. Você até anda como ele. Seu modo de andar, o jeito de andar. Talvez Jesus andava a perna talvez um pouco aberta, não sei. Mas Pedro imitou ele de tal forma que até a forma dele posicionar os pés, do jeito dele andar, se ele andava assim ou assim, não sei. Mas ele foi identificado como discípulo porque ele imitava até o jeito de Jesus andar. Mudança de ações. E depois em Atos 2 ele recebe o poder do Espírito. E por último, a quarta fase é obedecer ao ID. Marcos 16, eu quero fechar com esse versículo. Marcos 16, 15. A quarta fase não é só de parar na terceira, não é parar na segunda, não é parar na primeira, é alcançar as quatro fases, é alcançar os quatro níveis. E é onde Jesus diz: ide, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Verso seguinte, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. 17. Os seguintes sinais acompanharão. Os sinais acompanham aqueles que vão e pregam. O primeiro passo é ir e pregar, mas os sinais vão junto. Os sinais acompanham. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, 18.
Pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Os sinais acompanham aqueles que vão e pregam. Os sinais acompanham aqueles que são enviados. E hoje o Senhor está dizendo isso. Envia avivamento. Comece em mim. Os sinais acompanham aqueles que são enviados. Aqueles que dizem sim ao chamado. Ah, mas pastor, eu não tenho vocação de ser pastor. Eu não sei. Isso não é para mim. Ele não está te chamando para isso. Ele está te chamando para uma coisa muito mais simples. Ele está te chamando para ganhar almas. Ele está te chamando para fazer discípulos. Ele está te convocando nisso. Isso não é uma função de pastor. De pastor não gera ovelha. Isso não é uma tarefa só de homens de Deus. Isso é uma tarefa de todos, porque todos são filhos. Quem sabe você entrou aqui nessa igreja hoje pensando: como que vai terminar esse mês? Como que vai terminar esse ano? Ou talvez você fez um balanço da sua vida no começo do ano e falou assim: puxa vida, eu não ganhei uma alma para Jesus. Nem um colega de trabalho. E aqui Deus está nos dizendo o seguinte: que é necessário entender uma coisa muito simples. Os filhos vão e anunciam, e os sinais os seguem, os acompanham. Os filhos têm esse entendimento, e aonde eles vão, eles não são influenciados pelo meio onde estão. Eles geram influência sobre aquele meio. Então eu queria pedir que você, com o seu coração aberto nesse momento,